Vamos entrar aqui em Mateus capítulo 8. A história é conhecida, mas não quero contar a história para você. Não, são as revelações da palavra, são as instruções que Deus nos dá. Mateus capítulo 8, versículo 5. A história do centurião de Cafarnaum e seu criado. Mas, como falei, não vou contar a história para você. Vou simplesmente dar a palavra. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E eu falo durante muitos anos. O capitão romano, porque centurião era um capitão de 100 soldados. Um capitão romano que vai buscar a ajuda de um homem daquela região. Vamos entender, Roma dominava boa parte do mundo conhecido daquela época. Roma, entenda bem, estava dominando boa parte do mundo. Então o romano tinha uma arrogância, uma prepotência, e deixou de lado tudo isso. Poderia ser questionado pelos seus superiores: por que você foi pedir ajuda a um homem daquela região? E notem que não era pelo pai, não era pelo filho, não era pelo irmão, por um sobrinho, era simplesmente pelo seu criado. Criado que ele sentiu compaixão. O que é compaixão? Sentir a dor do próximo. Ele sentiu a dor daquele homem que trabalhava para ele, que estava paralítico agora e violentamente atormentado. Quer dizer, com uma perturbação tremenda na vida. Agora, o nosso questionamento hoje é: por que ele procurou Jesus? Bem, sendo um oficial romano, poderia receber informações. Capitão, um paralítico foi curado na reunião dele. Deve ser história, combinado. Eu também acho. Eu estava falando hoje que Deus, tenho comentado já em outros cultos, que Deus permite, às vezes, até a pessoa falar mal. O que é isso? Os antigos diziam assim: falem de mim, falem mal, mas falem de mim. Não é verdade? Falem mal, mas falem. E é verdade. Às vezes a pessoa está, entenda bem, falando, assim, negócio de igreja, negócio de cura, que a pessoa se converte, larga a bebida, larga as drogas, larga a prostituição, a pessoa tinha uma vida assim, passa tudo é para mim história, tudo combinado. A pessoa falando mal, mas quem está ouvindo, entenda bem, pode ser convencido pelo Espírito Santo. Eu conto que da minha mãe, vocês estão cansados de ouvir, que ela chegou e a senhora disse: Tereza, eu não tenho, entenda bem, como te ajudar, porque minha mãe tinha ido no terreiro, falaram que meu pai que morreu de acidente, a minha irmã morreu de acidente, que ela teria uma terceira pessoa da família morrendo embriagada na Avenida Brasil, e quem bebia era o Jaime, então já vai morrer. E ela foi, pedir ajuda, pediu a um, a outro, ninguém ajudar, porque deram uma lista para ela, para fazer um despacho lá, uma oferenda aos guias, maior do que tinham oferecido para acabar com a família. E coisa séria. E ela disse, e a dona Alda disse: Tereza, eu não tenho, mas ali na suburbana tem um missionário Soares, pastores que dizem que desmancham macumba, que é gratuito. Se é verdade, eu não sei, porque eu não sou nem dessa religião. Na época ela era budista, depois ela se converteu. E a minha mãe foi. Mas ela poderia ter falado: tem um pessoal enganando os outros aí, pessoal de picaretagem, que expulsa demônios, faz macumba, mas é tudo picaretagem para mim. Mas a pessoa recebe e Deus convence. Então ele foi. Meu irmãozinho, não tire milagre da igreja. Tenho sido repetitivo, não tire a cura da igreja. Por quê? Porque a maioria das pessoas procuraram Cristo por causa da cura. Eu procurei por causa da cura, minha mãe procurou, como eu falei, por minha causa, e depois ela continuou pelo irmão mais velho, que era viciado em drogas. Falei que ela entrava no quarto, ela dizia, depois ela falava para nós, olha, o quarto de vocês era um inferno, porque era um cheiro de cachaça, de maconha, de cigarro, e fora o cheiro que não dá nem para falar tudo que sentia. Verdade, mas mãe, sabe como é que a mãe tinha que limpar o local, arrumar a cama, higienizar o local, e ela fazia isso, tudo isso. Quando ela foi para a igreja, não foi para ser salva. Tanto que eu, como pastor, anos depois, batizei a minha mãe, que ela só fazia campanha. Eu costumo brincar que ela era correnteira, só fazia corrente, não tinha assumido uma posição por Cristo, assumiu depois. Eu batizei minha mãe em 1986. Depois que ela viu um irmão meu sendo batizado, outros da família sendo batizados, em setembro de 86 eu batizei a minha mãe nas águas. Já tinha batizado dia 1º de junho o irmão mais novo. Então, para você ver isso aí, ele procurou Jesus. Por quê? Porque ele tinha informações. Ele tinha um criado, paralítico, atormentado. Por que ele foi a Jesus? Porque ele ouviu falar dos milagres.
Ele ouviu falar do trabalho de libertação, do que Jesus era capaz, tanto que ele rogou, e se rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Privilégio. Nós temos um outro caso na Bíblia, não precisa ler, que é João 4,46. O homem era um oficial também, e foi pelo filho dele: Senhor, vá na minha casa, meu filho está morrendo. Jesus: faz que teu filho vive. Senhor, desce depressa, antes que meu filho morra. Se você não ver sinais e prodígios, você não vai crer. Pode ir que teu filho vive. O homem acreditou. No meio do caminho, a viagem era longa, chegaram os servos, falaram: teu filho já está bom já. Ué, o que aconteceu? Ontem, a hora sétima, de repente ele se levantou. Ele entendeu. Hora sétima foi a hora que Jesus falou: vai que o teu filho vive. Então, mas Jesus não foi na casa dele. Aqui Jesus se colocou à disposição: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra. O que nós estamos pedindo? Mas o entendimento de hoje é que esse homem compreendeu que na palavra de Deus estava a cura, na palavra do Senhor estava a cura do seu servo, na palavra do Senhor estava a libertação do seu servo. É esse entendimento que temos que adquirir. É na palavra de Deus que nós temos. Matéria nova aqui, Lucas capítulo 15, vamos ver isso aqui, um pouquinho na frente. Versículo 19. Nós conhecemos sobre isso aí, que é a palavra do filho pródigo. Ele diz assim: não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Pastor Germão, o que tem a ver isso com a mensagem agora? Muito. Por que ele procurou o pai? Porque ele estava com fome. Faltou pão para ele. E ele lembrou-se de quê? Que o pai dele, entenda bem, tinha comida em abundância. Ele lembrou-se disso. Mais ainda, ele lembrou de uma coisa muito importante que nós estamos vendo aqui. Ele lembrou que o seu pai era um homem misericordioso, que o seu pai era um homem bondoso, tanto que quando ele pediu a parte dele na herança, o pai não questionou. O pai disse: vai trabalhar, rapaz, o que eu tenho aqui é meu, quando eu morrer você vai ser herdeiro. Você não é herdeiro agora, você é herdeiro depois que eu morrer. Ele sabia quem era o pai dele. O homem procurou Jesus. Ele sabia, entenda bem, que Jesus tinha poder. Mas é aqui que eu quero explicar, pode voltar lá comigo. Ele entendeu que Jesus, a palavra dele tinha poder. A palavra dele tinha capacidade de fazer a obra. É esse entendimento que hoje Deus nos deu. Sai daqui não, de Mateus 8. Vamos comigo agora até, entenda bem, João capítulo 5, versículo 39, que é bem conhecido nosso. O que diz para nós? Examinai as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí que você vai conhecer que o pai do filho pródigo era misericordioso, que Deus é misericordioso. Foi isso que fez Davi procurar o Senhor em oração, quando ele foi notificado do pecado de Batseba. Ele clamou pela misericórdia. Ele sabia o que ele tinha feito. Davi sabia, ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim, porque ele participou de um homicídio, da morte de um homem. Ele praticou o adultério. Ele sabia que o pecado dele existia, mas ele lembrou-se da misericórdia. Ele lembrou-se da misericórdia de Deus. É isso que a palavra de Deus nos informa. Ela mostra quem eu sou. São elas que de mim testificam. Mas o mesmo entendimento é Mateus ainda 22, versículo 39. Mateus 22 e Mateus
capítulo 22, desculpa que eu falei o versículo 39, não, é o versículo 49, vê para mim, por favor. Deixa eu pegar aqui, versículo 49, deixa eu pegar para você que eu dei hoje aqui, 10 vezes, 29, versículo 29, obrigado. Capítulo 22 é o capítulo, 29 é o versículo. Está aqui no meu, para mim, 22, 29, deixa eu ler direto daqui. Olha o que diz. E respondeu: errais não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Erramos não conhecendo o que? A misericórdia de Deus, nem conhecendo o poder dele. Mas ele diz: errais não conhecendo as Escrituras. É na Escritura que você vai ter o poder de Deus. É na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra do rei tem autoridade. Eclesiastes, pegar aqui fica melhor o mesmo. Eclesiastes capítulo 8, versículo 4. Eclesiastes capítulo 8, versículo 4. Você conhece? 8:4. Diz: porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá o que faz? A palavra do Senhor tem poder. Quando nós agimos sobre a palavra de Deus, nós colocamos o poder de Deus em ação. Veja o Salmo 107, versículos 19 e 20. Salmo 107, versículos 19 e 20. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, e o quê? E os sarou. Não enviou mais nada, ele enviou a palavra, porque a palavra dele tem poder para curar. E os sarou e os livrou da sua destruição. O homem pediu uma palavra. Ele entendeu que a palavra do Senhor tinha poder. Para quê? Para curá-lo, curar o seu servo, para libertar o seu servo. Nós temos que entender que a palavra de Deus é que tem poder para libertar a nossa família. Não é o nosso poder, é a palavra de Deus. Mas vai esquentar agora. Como é que vai esquentar agora? Nós vamos ver aqui algo muito importante, que você vai ver como é que a palavra do Senhor tem poder quando ela é colocada em ação. Daniel, capítulo de número 3. Dei semana passada. Não vou ler tudo não, vou ler bem rapidinho mesmo. Ele diz assim, capítulo 3, do versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Como é que eles serviam a Deus? Lembra? Aí você não pode sair daqui não. Romanos 6,16. Por favor. Romanos 6,16. Não sabeis vós a quem vos apresentaste por servos para lhe obedecer? Diga: sois servos daquele a quem obedeceis. Então eles obedeceram a quem? A palavra de Deus. Eles não obedeceram a Nabucodonosor. Eles simplesmente agiram pela palavra de Deus. Consequência disso, pode pular um pouquinho, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Já pensou nisso? Por que os outros não viram? A visão foi para ele. Eu falei durante o dia que talvez até Sadraque, Mesaque e Abednego não viram o anjo. Deus mostrou, o Nabucodonosor fez ter a visão espiritual. Talvez esse rapaz, aqui, caíram as cordas todas, está até fresquinho aqui dentro de uma fornalha, não estamos sentindo calor nenhum, não vê, Deus está agindo a nosso favor, Deus está trabalhando. O Nabucodonosor espantou: pessoal, nós nos lançamos 3, eu estou vendo 4, Deus deu a visão aberta para ele, ele viu que estava ali o 4, que era semelhante ao Filho dos deuses, quer dizer, uma coisa sobrenatural, ali estava o próprio anjo de Deus. Mas por que o anjo de Deus estava ali? Vamos para Eclesiastes, capítulo 5, versículo 6, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Diz: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi eu. Quando eu e você agimos sobre a palavra de Deus, os anjos de Deus obedecem a palavra.
Mas talvez nós estamos aqui na igreja falando, a minha família é de Jesus, eu declaro que a minha família é do Senhor Jesus, eu declaro que a minha casa é do Senhor Jesus, mas quando você vê o ao contrário, você começa a dizer, eu acho que eu não estou orando direito, eu acho que eu não tenho muita fé, eu acho que eu não sei orar. Não, segure a sua palavra. Por quê? Nós conhecemos bem o Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor anjos seus, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua... Deu para entender agora? Os anjos de Deus ouvem a voz da palavra de Deus. Quando você lembra quem Deus é, e você dá voz à palavra, mas pastor, eles deram voz à palavra? Deram. Quando você ora fundamentado na palavra, quando você age pela palavra, quando você age de acordo com a palavra, os anjos de Deus entram em ação. Foi esse entendimento que o homem teve. Vamos voltar então agora a Mateus e ficar lá. O que ele falou então para o Senhor Jesus? Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Aí ele fala no versículo 9, estou chegando lá já, 9, ele diz, pois também sou homem sob autoridade, quer dizer, Jesus estava debaixo da autoridade do Pai, ele estava debaixo da autoridade de Roma, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele faz. Então, quando você crê, entenda bem, que a palavra de Deus, ela é obedecida no mundo espiritual, lembrando sempre que você não tem que falar com anjo, você não tem que conversar com anjo, você não tem que se dirigir ao anjo, anjo faça isso, anjinho faça aquilo, não, para com isso, você tem que dar voz à palavra, agir sobre a palavra, orar sobre a palavra e fazer algo de acordo com a palavra, como fizeram Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus a quem nós servimos. Como é que eles serviam a Deus? Não farás para ti imagem de escultura, não prestarás culto, não se curvarás diante delas. O que eles fizeram? Eles deram voz à palavra, eles agiram sobre a palavra, os anjos obedecem, agem e estarão ali. Veja Daniel, que o anjo também foi lá, e Daniel viu, porque ele disse, Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não, foi Nabucodonosor que viu. Eu vejo 4 homens que andam e nada acontece com eles, e a semelhança do quarto do filho dos deuses, que agiram sobre a palavra. Esse é o entendimento. E ele disse mais ainda, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Desculpa que eu pulei um pouquinho, digo, este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, falando dos anjos. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Espera aí, a fé vem e ouvir pela... Então esse homem ouviu, esse homem parou. O Lucas dá detalhes que esse homem era ligado, entenda bem, aos judeus. Esse homem, ele fazia bem, ele participou da construção do templo e tudo. Esse homem, entenda bem, ele ouviu, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Quantas vezes eu já preguei isso para você aqui, mas veja só, ele está dizendo, nunca vi tanta fé, o entendimento, mas por que ter? Porque ele ouviu Daniel, o Davi fala no Salmo 103, 20, que os anjos obedeciam à voz da palavra. Ele tinha ouvido algo de Deus, é que nós ouvimos também, não só a pregação, algo sobre a palavra de Deus, ou a própria palavra de Deus, ela traz essa convicção, essa certeza no nosso coração, e as coisas funcionam. Ele está dizendo isso para nós. Vem a parte final, e eu porém vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, os patriarcas. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Mas isso não é só escatológico, quer dizer, não é só para o juízo final, isso é para hoje. Como para hoje? Muita gente está na igreja rangendo os dentes, está vendo gente chegar depois. Por quê? E gente que às vezes tem até uma vida muito, mas como aquele filho pródigo, que entendeu quem era o seu pai, que entendeu o que o seu pai podia fazer por ele, voltou se humilhando diante do pai e foi exaltado, recebeu a posição de filho novamente, porque verdadeiramente não existe ex-filho,
Por isso que você vê pessoa que aprontou muito, pessoa que errou muito, e aquela pessoa de repente está assim, você diz, eu não entendo nada, porque ela se humilhou diante do Senhor também. Ela compreendeu quem era o pai dela, e ela procurou, então, ela sabia da palavra de Deus, que Deus é misericordioso, que a sua misericórdia não tem fim, que a hora que ele clamasse pela misericórdia, ele teria misericórdia, e ele encontrou, o filho pródigo encontrou. As pessoas estão encontrando, gente na igreja não encontra, porque acha que já errou muito, acha que não tem mais chance, acha que agora está só esperando a ver a hora de ir embora. Não, lembra da palavra de Deus, diz que a misericórdia dele não tem fim, e a Bíblia fala claramente que a fé sem obra está morta. Se Deus perdoa, Ele não só perdoa, Ele levanta e anda, Ele restaura a pessoa, Ele não apenas perdoa, mas você esquece da palavra, e fica chateado, achando que não vai ter mais chance na vida, ficando chateado porque o homem talvez não te dá, mas se esqueça, operando Deus, qual o homem que impedirá? Volta para a vida. Agora não esqueça, com a mesma medida que eu medir, eu serei medido. Você usa de misericórdia também com os outros, com quem errou com você, porque quando é fora é muito fácil, porque aí você não vai ter quase contato, mas quando é na família, será que a pessoa que errou com você na família, ela tem a mesma oportunidade que você gostaria de ter? Ou a mesma oportunidade, entenda, que o pai deu para aquele filho, de ter a restauração de filho, o anel da família, o sandália nos pés, entenda, e a melhor roupa, e participar de uma festa na casa? É muito profundo isso. Onde quero chegar hoje? Vamos ouvir mais a palavra. A palavra tem poder para nos perdoar. O perdão está na palavra de Deus. A misericórdia por seu marido não está na senhora, está na palavra. A hora que a senhora crê na misericórdia de Deus, você vai dizer, Jesus, perdoa-me, porque eu não usei de misericórdia como deveria te usar. A hora que o senhor entender que a misericórdia está na palavra de Deus, não em você, está na palavra, mas você é servo da palavra. Vós sois servos daquele a quem vós obedeceis. Então, como servo de Deus, você deve também hoje pedir perdão a Deus. Eu não tenho usado de misericórdia, como eu gostaria que o Senhor usasse comigo, ou se com alguém usasse comigo, se eu tivesse errado. Tem muita coisa. Tudo que nós precisamos está na palavra. Tudo que nós necessitamos está na palavra de Deus. O filho pródigo entendeu. Meu pai é misericordioso. Meu pai tem pão para mim. Eu não vou comer mais a comida dos porcos. Não coma a comida dos porcos. O que você precisa está com o pai. O que você necessita está na casa do pai. E aqui é a casa do pai. Examinai as escrituras. São elas que de mim testificam. Bem, eu sou muito limitado, mas que Deus fale mais com você. Que Deus fale mais ao seu coração. O que você necessita é de uma palavra. E pegar aquela palavra e ser servo daquela palavra, se humilhar diante daquela palavra, de Deus, eu vou praticar essa palavra, não só para você, não esqueça disso, principalmente para o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, e o próximo não é só quem está caído na rua, que damos um prato de comida que é bonito, o próximo talvez dormindo no mesmo lugar que você dorme, o próximo talvez está dentro da sua casa, o próximo talvez é seu pai, é sua mãe, é seu filho, é sua filha, é seu genro, sua nora, é seu neto, sua neta, é seu irmão, sua irmã, é seu cunhado, sua cunhada, é sobrinho, sobrinha. Seja servo da palavra de Deus. É uma palavra, e na palavra, repito, tem a cura para o criado, na palavra tem a misericórdia para o filho rebelde que vai embora, entenda bem, mas mostrou quem é o pai é misericordioso, e não vai negar pão ao filho, não vai negar nada ao filho. Não esqueça disso, não esqueça de Oséias, que comprou, entenda bem, a sua mulher, que tinha se tornado uma escrava, que tinha o abandonado. Nós precisamos de orar para a palavra. Essa é a mensagem hoje. Seja servo da palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus, que você vai ter a glória dele na sua vida. Amém?